Olá, irmãos. Nos nossos devocionais anteriores, abordando como tema o ministério do discipulado, nós vimos que, como filhos de Deus, nós temos a comissão de fazer discípulos. Isso significa que agora, como filhos de Deus, nós precisamos semear a palavra de Deus, nutrir os recém-convertidos, ajudá-los a crescer até um estado de maturidade espiritual e assim edificar suas vidas através do ensino e treinamento que dura por toda a vida. Diante disso, nós iniciamos a apresentação de alvos para o discipulado. E o primeiro alvo que nós abordamos foi o ser firmado na palavra. Desenvolvendo este tema, nós vimos o que devemos fazer e por que precisamos de ser firmados na palavra de Deus. Hoje, nós iremos ver como nós podemos nos tornar estabelecidos ou firmados na palavra. E eu gostaria de iniciar trazendo como um texto para este entendimento, Colossenses capítulo 3, versículos 9 a 10, onde o apóstolo Paulo deixa bem claro a necessidade de nós renovarmos as nossas mentes com a palavra de Deus. O texto diz assim: não mintais uns aos outros, posto que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Isto significa que a palavra de Deus deve habitar em nós. No versículo 16 deste mesmo capítulo, em Colossenses, nós lemos: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Este processo ocorre através do gozo ou alegria e meditação. Ouça o que o salmista diz no Salmo 1, versículos 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Eu repito, este processo de mudança de pensamentos vai acontecer na medida em que nós nos deleitamos na palavra e meditamos nela. Nós somos firmados na palavra quando a estudamos, quando a comparamos com as Escrituras. Em 1 Coríntios 12, 2, versículo 13, o apóstolo Paulo diz: as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Portanto, a palavra de Deus deve ser a nossa única regra de fé e prática. E o resultado desse processo transformador é que nós nos tornamos testemunhas vivas do poder transformador de Deus. Nós somos a carta de Cristo. Irmãos, o poder da influência é grande. Influência é a força moral e espiritual, poder ou capacidade
que tem um efeito sobre uma pessoa ou uma condição. E nós, como testemunhas de Cristo, temos a responsabilidade de exercer influência sobre as pessoas que estão ao nosso redor. O Senhor Jesus falou da influência usando algumas metáforas, como por exemplo, em Mateus capítulo 5, versículo 13 até o 16, ele menciona que seus discípulos eram sal da terra e luz do mundo. Nós hoje, discípulos de Cristo, temos a mesma responsabilidade, temos a mesma missão de sermos testemunhas, de exercer esta influência. O apóstolo Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículos 2 e 3, que somos carta de Cristo. Olha o que diz o texto. Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne do coração. O fato é que todo leitor deve ser influenciado. Assim como as pessoas ao redor também devem ser influenciadas pelos que vivem em um procedimento saudável. Aliás, esta é uma das melhores maneiras de se ganhar alguém para o Senhor. Observe, por exemplo, o que diz o apóstolo Pedro na sua primeira carta, no capítulo 3, versículos 1 e 2, para as mulheres. Ele diz: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Diante disso, como epístolas de Cristo, nós devemos dar a expressão de Cristo ao mundo. Isto é glorificar a Deus enquanto aqui na terra nós estamos. Tendo em vista nossas vidas serem transformadas na imagem de Cristo, tendo a mente de Cristo, vivendo com Cristo e magnificando Cristo em nossas vidas. Isto é, Ele crescendo em nossos corações, crescendo em nossas vidas, de maneira que vamos poder declarar, como o apóstolo Paulo: já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Em João capítulo 14, versículo 9, o Senhor Jesus declarou: quem vê a mim, vê ao Pai. Ver o Senhor Jesus é ver o Pai. Assim também, ver um verdadeiro cristão é ver a Cristo. Portanto, que o nosso vocabulário, nossa maneira de nos vestir, nossas atitudes, lugares que frequentamos, enfim, o nosso estilo de vida transmita boas impressões àqueles que estão lendo esta carta. As cartas contêm a assinatura do seu autor. Como epístolas de Cristo, nós carregamos o seu nome. Como cartas que levam o nome de Cristo, nós devemos viver de uma maneira que em nenhum momento venhamos trazer vergonha ao nome do Senhor Jesus. Nós devemos viver de uma maneira a refletir o verdadeiro significado do nome cristão. Lembrando que este apelido cristão foi dado aos discípulos pela primeira vez em Atos capítulo 11, versículo 26, quando se diz: em Antioquia
foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E se você ler o contexto deste versículo, você vai perceber que o que levou as pessoas a chamar os discípulos de Cristo de cristãos eram exatamente as atitudes deles, o seu testemunho. Agora, as cartas podem ser manchadas. E a primeira coisa vista é a mancha em uma carta. Então, o cristão, o Filho de Deus, deve buscar uma vida irrepreensível, deve ser extremamente zeloso, para que a sua vida não se torne manchada e suja. Pois muitas vezes o que vai acontecer é que as manchas se tornam mais evidentes do que as virtudes. Nós fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Porém, o pecado e o mundo podem nos manchar. Nós precisamos fugir da influência do mundanismo. Quando nós deixamos as nossas vidas serem maculadas, a nossa influência para o bem pode também ficar manchada. Assim, é necessário que todos nós mantenhamos a pureza espiritual a todo custo. Isso significa que nós precisamos estar juntos neste processo como igreja, nos consagrando ao Senhor. E aqui está o desafio para todos nós: deixar a nossa vida ser um exemplo do poder da palavra de Deus para nos transformar. Assim, busquemos nos revestir da armadura de Deus, que é a sua palavra. Façamos de Efésios capítulo 6, versículos 10 a 17, a nossa oração diária. E eu quero encerrar com este texto. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E, havendo feito tudo, ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós nos tornamos firmados na palavra, deixando-a renovar as nossas mentes, os nossos corações, deixando-a habitar em nós e assim desfrutando dela com prazer e meditando-a, a ponto de que nós nos tornaremos testemunhas vivas do poder transformador de Deus. Eu desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.